Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí, chegando na última unidade agora do nosso livro número 2, acabando esse segundo bimestre, né? E nós aí, firmes, legais, estudando muito, muito bom isso. Então agora, para nós fecharmos o nosso bimestre, fecharmos a nossa Ásia, o estudo do continente asiático, nós vamos entrar lá naquele capítulo que fala um pouquinho sobre tensões e conflitos na Ásia. Eles existem em grande quantidade. O continente asiático, ele é um continente que ele vai se caracterizar por isso, né? São conflitos econômicos, religiosos, étnicos, e existem algumas tensões ambientais também lá, que são tensões ambientais muito claras, né? Então é essa a nossa preocupação agora, começamos nesse nosso encontro e terminamos no próximo, vendo esses conflitos e tensões aí. Vamos comigo? Vamos nessa, meu querido aluno e minha querida aluna? Então estamos aí junto, né? Tá aí, Então sempre batendo na mesma tecla. Sempre que nós falamos de Ásia, nós temos que lembrar o seguinte: existem diversidades socioeconômicas regionais, ou regional de forma geral. Então são sociedades, são economias que elas são extremamente diversas. Então, a título de exemplo, eu trouxe essa bela imagem que nós temos aqui da Coreia do Sul, que, como nós já vimos, é o quê? É talvez hoje o principal tigre asiático, né? Um dos países mais industrializados do continente. Então, se nós formos pensar esses tigres asiáticos, mais de uma vez eu vou lá chamar a atenção desta questão relacionada com o quê? Com os tigres asiáticos, Singapura e também a Coreia do Sul. Os caras deram um salto nesse desenvolvimento socioeconômico que foi uma coisa assustadora nos últimos anos. Então isso se reverteu diretamente no quê? Numa excelente qualidade de vida da sua população. Mas o continente asiático, de forma geral, ele vai ser marcado por isso aqui, por essa grande diversidade. Se em uma região nós acabamos encontrando esse grande desenvolvimento econômico, nessa mesma região, por exemplo, convive a pobreza em outros países. Às vezes, dentro de um mesmo país, existem essas diferenças que são extremamente grandes. E quando existe diferença, seja do que for, social ou econômica, essas diferenças, essas divergências, vão acabar gerando o quê? Os famosos conflitos. Tá? Então é isso que é a nossa preocupação hoje. Existem conflitos numerosos? Sem sombra de dúvidas. Mas nós acabamos percebendo que alguns chamam mais a atenção do que os outros, tá? Então, uma das primeiras regiões que nós encontramos aqui, talvez eu arrisque até em dizer que ela acaba sendo o quê? A região mais conflitosa do planeta. Estou me referindo ao Oriente Médio, né? Então, se a gente for dar uma olhada nesse Oriente Médio, o que é que nós acabamos percebendo que ocorre por lá? Lá nós vamos ter um problema étnico, religioso e econômico, tudo convivendo junto, né? Democracias que pouco funcionam e um excesso de pobreza. Então ali você tem, por exemplo, de conflitos no Oriente Médio, talvez aquele que mais se destaque, porque é um conflito que chama muita atenção na mídia. Nós estamos nos referindo ao quê? A esse conflito que é o conflito árabe-israelense, né? Então muitas vezes ele é um conflito que ele vai ter a sua origem aonde? Vai ter a sua origem lá na religião. Mas também muitas vezes por interesses externos de caráter econômico, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que ele é um conflito que resiste ainda muito nessa região. Então ele é um conflito muito sério, muito forte aí. Mas não ache que o Oriente Médio é apenas e exclusivamente esse conflito que nós temos aí entre árabes e israelenses. Existem outros. Por exemplo, essa imagem aí que você pode ver. Coisa horrível, não é legal essa imagem, né? Provavelmente deve ser um professor numa escola e você percebe as paredes disso que seria supostamente uma sala de aula aí, marcada pelo quê? Pelos bombardeios, né? E lá embaixo você vê, estudantes dentro de uma sala, de uma escola destruída pela guerra na cidade de Taiz, lá no Iêmen. Iêmen fica mais ao sul do Oriente Médio. O que acabou acontecendo nesse Iêmen aí?
Então, lá por volta de 2010, nós tivemos uma série de mudanças que começaram no norte da África, que foi um evento conhecido aí, basicamente pelo quê? Pela chamada Primavera Árabe. Então, esses países, eu estou falando lá da África ainda, eles eram países que eles tinham uma coisa muito em comum, né? Eram governos, eram países democráticos, entre aspas, governos que permaneciam no poder por 10, 20, 30, 40 anos, né? Tinham eleições, mas não eram as mais confiáveis do mundo. Uma corrupção muito forte nesses governos e uma população muito pobre. Até que em um determinado momento nós tivemos alguns acontecimentos lá em Tunis, na Tunísia, norte da África, e os protestos de rua começaram a acontecer nessa que ficou conhecida como a Primavera Árabe. E foi do norte da África derrubando um presidente atrás do outro, até que chegou no Oriente Médio e fez a mesma coisa. Só que ali esbarrou em dois presidentes, no caso do Iêmen e no caso sírio. No Iêmen, o que acabou acontecendo? Cai o presidente e se formam grupos políticos com diferenças de etnia, né? Principalmente os Hutis, onde nós acabamos sendo o quê? Que eles disputam o poder, então abriu uma vaga nesse poder. E um fica bombardeando o outro. Eu não preciso nem dizer para você aonde é que acabam esses conflitos aí com uma população extremamente sofrida. Falei, por exemplo, do caso aí relativo também à Síria. A Síria hoje ela passa por um conflito gigantesco. O negócio não está tão brabo quanto no Iêmen, né? O Iêmen talvez seja a maior calamidade humana que nós temos hoje no planeta. 70% da população não tem acesso à água tratada. Por quê? Foi tudo destruído. As estações de tratamento, um percentual muito parecido hoje, tá? Com um problema muito sério de uma pandemia de varíola. Então, o pessoal que está sofrendo muito, essa população aí. E lá na Síria nós temos uma guerra civil também. Quando essa onda da Primavera Árabe começou a chegar na Síria, lá existia um ditador chamado Bashar al-Assad. Ele e o pai, eu vou dizer para vocês, que já estão aí perto de uns 30, 40 anos no poder. Muitos outros governantes caíram por causa da Primavera Árabe. O Bashar al-Assad, ele resistiu. Ele botou seu exército para diminuir essas tensões populares, né? E com isso ele foi atacando a própria população. Não esqueci ainda que dentro da Síria nós vamos ter outros problemas, né? Com a presença, por exemplo, daquele grupo terrorista chamado ISIS, mais conhecido como Estado Islâmico. Existe na região ali próximo ao Iraque, à Turquia também, uma outra etnia que são os chamados curdos, que é basicamente um povo, uma etnia que não tem o seu território. Então eles ficam em disputa e muitas vezes eles são atacados por aquelas etnias de maior número que eles estão vivendo em território dos seus países. Então você perceba aí, o Oriente Médio hoje, e eu não estou ainda falando de todos os conflitos que nós temos, isso aí é um verdadeiro barril de pólvora. Esses conflitos étnicos, religiosos, econômicos, eles aparecem em grande quantidade, tá certo? Então olha aí, isso é um problema e um problema muito grande que nós encontramos. Mas a Ásia, ela não é só conflito nesse sentido, né? Nós vamos encontrar hoje na Ásia que existe uma quantidade grande também, não vou dizer que se encaixe como um conflito ambiental, mas problemas ambientais que acabam se encaixando aí como tensões ambientais, né? São os mais variados possíveis. Talvez um dos mais conhecidos que nós temos se encontra aqui, não é mesmo? Se você já viu essa imagem, você sabe do que eu estou falando. Isso aqui não é nada mais, nada menos que o Mar da Aral, né? Então isso aqui é uma foto de satélite, lá do satélite da NASA. A primeira foto aqui, ela é de 1989. Então toda essa região mais escurecida da foto, da imagem, ela é composta por água, né? E o que nós encontramos aí 20 anos quase depois? Olha, a água diminuiu significativamente. Talvez isso hoje, de forma geral, acabe acontecendo o quê? Seja a maior tensão que nós temos ambiental no planeta. E a razão para compreender isso não é muito difícil. O que acontecia com esse gigantesco mar salgado, que nós temos esse lago salgado aí? Então nós acabamos percebendo que ele ia ser alimentado por uma quantidade muito grande de rios, pequenos afluentes e rios ali, que formavam toda a drenagem de uma região
que as águas tinham como destino essa grande depressão e formaram o mar de Aral, certo? Mas durante o período que nós tivemos, que toda essa região era dominada pela União Soviética, aconteceu que eles criaram uma quantidade muito grande de políticas públicas, por assim dizer, para aumentar muito a produção de alimentos, principalmente dos cereais, trigo, mas também de algodão. Essas regiões, muitas vezes próximas a esse mar Aral aí, eles têm um problema. Qual é esse principal problema? Esse principal problema está relacionado com a umidade do solo. Não eram regiões tão favoráveis para a prática da agricultura. Mas o que os soviéticos foram lá e fizeram? Eles criaram gigantescos sistemas de irrigação na região. Falando de uma outra forma, o que eles acabaram fazendo foi assim, ó, retirar a água desses afluentes e começar a fazer irrigação em gigantescas planícies para a produção desses alimentos do trigo e principalmente do algodão aí, né? Ou seja, nesse período, o mar Aral, ele deixou de receber água, né? E literalmente ele foi secando, secando e secando, diminuindo sua área muito significativamente. Se você tiver curiosidade, pode ir lá no Google, por exemplo, e procura imagens do mar Aral. Tem umas imagens que são coisas assustadoras, né? Você vê, a impressão que você tem é que você está num gigantesco deserto e de repente aparece um gigantesco navio lá no meio, né? O navio estava estacionado, não sei a história, como é que aconteceu exatamente, mas provavelmente acabou acontecendo o quê? Ele encalha, não vem mais uma técnica, não existe como tirar, devido à imensidão dele. Então são umas cenas assim, né, que chamam a atenção e são muito curiosas. Tarefinha pouca aqui hoje para você, tá? Vou aliviar teu lado, sou legal. Página 256, só dá uma olhadinha lá que você não vai ter problema nenhum e me resolve o exercício de número 1. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.